Fala pessoal, tudo jóia? Meu nome é Edson. Eu vou falar um pouquinho dessa cirurgia que eu fiz, né, da úvulo-palatofariнгoplastia, da amidalectomia e da turbinectomia, que é a cauterização dos cornetos nasais, né, que é a famosa carne esponjosa. Se você está aqui, porque provavelmente você vai fazer essa cirurgia, então a ideia é eu te passar um pouquinho de como que foi a minha experiência, dos remédios que eu tomei, se eu senti dor, se eu não senti dor, mais ou menos o nível de dor que eu senti, né? Enfim, a minha experiência de modo geral ali, tá? E aí eu espero que eu consiga ajudar você. Eu vou tentar passar para vocês o maior número de informações possível, né? E de repente esse vídeo aqui seja o suficiente, você não precisa ficar entrando em outros e outros vídeos aí, tá? Então, de repente eu vou ter que estender um pouquinho o vídeo, não vai ser um vídeo curto, beleza? Mas como eu disse, a ideia é realmente tentar te passar a minha experiência. Começando do começo, né? Por que eu resolvi fazer essa cirurgia? Basicamente por conta de ronco. Eu ronco desde sempre, da minha infância ali, adolescência. E aí depois que eu casei, né, começa aquela coisa, a esposa não consegue dormir direito, aí reclama, às vezes dá confusão, dá briga, vai pro sofá dormir, ou vai ela ou vou eu, aquela coisa toda. Eu até demorei muito para ir atrás, mas também as coisas acontecem quando tem que ser, né? E enfim, e aí eu começo a ir atrás, vou no otorrino, ele pede para eu fazer lá o exame do sono, né, que dorme na clínica e tal, a polissonografia, e ali eu descubro que eu tenho também uma apneia de 5.6, 5.9. É uma apneia fraca, leve, né, mas tem uma apneia. E ali eu começo a entender o porquê que muitas vezes eu acordava já com dor de cabeça, cansado, o dia não rendia, etc e tal. Tá aí a explicação, né? E aí passa a ser mais um motivo de fazer essa cirurgia. Em nenhum momento eu cogitei usar o CPAP, né, aquele aparelho que a gente dorme com aquilo, porque, poxa, você fica preso a um aparelho horrível, né? Você vai viajar, você tem que levar o aparelho junto. Enfim, eu nem cogitei isso daí, né? Eu não queria isso, queria uma coisa definitiva mesmo. É, no meu caso, muitas vezes a gente vai no otorrino, aí se você está um pouco acima do peso, ele fala, olha, você tem que emagrecer, emagrece que melhora, tal, não sei o quê. Não era o meu caso, porque como eu falei, na minha adolescência eu era magrelo, né? E eu já roncava para arrebentar, né? Sempre foi assim. Então, enfim, mesmo engordando, emagrecendo, não mudava nada, continuava roncando de arregaçar mesmo. É, também já passei em otorrino em outros momentos, né, muitos anos atrás, e eles receitavam aqueles sprayzinhos que eu esqueci o nome, que a gente passa antes de dormir ali. E eu usei aquilo por mais de ano, resolveu nada também, não melhorou quase que nada. Eu já tentei essas loucuras de Mercado Livre aí, aqueles negócios que jogador de futebol, que esportista aí de modo geral põe aqui no nariz. Tentei aqueles negócios que você põe por dentro aqui assim também. Essas doideiras. Até uma faixa que vende no Mercado Livre, você põe na cabeça aqui, trava aqui o maxilar para não abrir a boca. Até isso eu tentei. E aí, obviamente, não ia resolver, né? Eu tentei isso antes, né, de fazer exames, etc e tal. Essas loucuras aí. E olha o perigo, né? A apneia e eu querendo fechar a boca e tal, travar a boca. Não pode de jeito nenhum. Muito perigoso. Então, recomendo sempre que, se está com uma situação, vá no médico, não deixa para depois, não. Né? Resolver o mais rápido possível. Não faço o que eu fiz. Bom, e aí eu vou então, faço o exame, retorno no otorrino com o meu exame, passo para ele todo esse meu histórico e ele diz, Edson, olha, tem uma cirurgia aqui, que é a úvulo-palato-faringoplastia, é uma cirurgia chata, o pós-operatório dela é bem chatinho, é dolorido, não sei o que. Eu falei, doutor, vamos embora porque eu preciso resolver. Então tá, e aí a gente marca a cirurgia, marcamos, foi mais ou menos ali do dia que eu marquei, foram acho que uns 40 dias. E aqui começa o meu problema. Porque é o seguinte, quando eu chego em casa, eu começo a pesquisar sobre essa tal da úvulo-palato-faringoplastia. E o primeiro vídeo que eu assisto é o vídeo da cirurgia real, né? Não façam isso. Por que não façam isso? Você não vai ver a cirurgia. Para que você vai ter uma visão, uma imagem na tua cabeça do que você vai passar
sendo que você não vai ver e não vai sentir. Você vai chegar no centro cirúrgico, o médico te apaga, né? O anestesista vai apagar você, e quando você acordar já foi. Então, para que você vai ficar com essa imagem na mente? Foi, acho que talvez o meu pior erro. Não assistam o vídeo da cirurgia real. Eu acredito até que isso vale aí para qualquer tipo de cirurgia. Pelo menos da minha experiência, se eu tiver que fazer uma outra cirurgia, eu não vou assistir o vídeo da cirurgia. Me apaga aí, faz o que tem que fazer e acabou, né? Isso me gerou uma ansiedade absurda. E aí, como eu fiquei com medo, porque eu vi aquilo ali, como era a cirurgia e tal, e aí eu começo a pesquisar cada vez mais. Aí eu fui ver vídeos igual esse que eu estou gravando aqui, de outras pessoas que fizeram, fui ler comentários, aquela coisa toda. E aí começa mais um problema. O que, que eu percebi, mas isso depois de muito tempo, né? Quando eu entrava num vídeo de uma pessoa que fez a cirurgia, né? E ia ler os comentários. Os comentários ali eram só comentários ruins. Para dizer que não, eu encontrei um comentário de uma pessoa não falando bem, mas dizendo que a experiência dela foi tranquila, né? Um só. E aí o que, que eu pensei? Por quê que né, tantas pessoas fazem essa cirurgia e só tem comentário ruim, ninguém passou por isso de uma maneira mais tranquila? Eu cheguei à conclusão que pode ser pelo seguinte: quem faz uma cirurgia dessa e passa de maneira tranquila, acabou, passou, beleza. Ela não vem aqui na internet gravar vídeo, ela não vem num vídeo e pelo menos comenta que para ela foi sossegado. Não, ela só vive a vida e acabou. Agora, quem está passando pela experiência de uma maneira muito complicada, dolorosa, etc e tal, eu acho que ela tenta buscar apoio e ela vai para a internet pesquisar e tal e encontra um vídeo como esse e o que ela faz é comentar embaixo, olha, eu estou no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, sexto dia, nossa, olha, não está sendo fácil, está sendo complicado, eu estou com muita dor, isso, aquilo, outro. E aí numa dessa vai gerando ali uma enxurrada de pessoas que não estão passando pela cirurgia de uma maneira, no pós ali, de uma maneira legal, né? E, e detalhe, né? Uma pessoa vai e comenta assim: nossa, estou no quinto dia e não está sendo fácil. Aí uma outra pessoa que também não está sendo fácil, ela abre esse comentário e comenta lá embaixo: olha, nossa, eu estou no sexto, para mim também não está sendo fácil. E aí uma outra vem: nossa, olha, eu estou no segundo dia e, meu Deus, eu estou de tal jeito. E aí vai gerando essa enxurrada. Por isso que eu falei, gente, não fiquem pesquisando. Isso vai te deixar. Se você já for uma pessoa ansiosa, piorou. Né? Eu sou uma pessoa ansiosa. E a nossa cabeça começa a pensar um monte de besteira. Eu já achei que eu fosse morrer. Meu Deus, eu não vou dar conta. Vai ser terrível, mas eu tenho que fazer e não sei o quê. Então, não façam isso. Cada um, o nosso corpo, né? Cada um passa de uma maneira diferente. Então, a minha experiência não é igual à experiência dessa outra pessoa que está dizendo que está sendo difícil. Outra coisa, que tipo de medicamento que o médico dessa pessoa receitou? Eu vi gente lá falando que o médico receitou dipirona, pelo amor de Deus, não tem condição de você passar só com dipirona. Não dá. O pessoal vai sofrer mesmo. Que técnica que esse médico utilizou? Porque o meu médico ele falou que existem várias técnicas para fazer essa cirurgia. Então, de repente, a técnica que o médico utiliza muda tudo. Então, não dá para a gente ficar se apoiando no outro. Vai lá, vive o seu, né? Tira dúvida com o seu médico e não fica vivendo essa coisa aqui da internet. Beleza? É o que eu te recomendo aí, porque eu fiz o errado, então estou te explicando para você não fazer o mesmo que eu fiz, tá? Bom, então chega o dia da minha cirurgia ali, fiquei 40 dias nessa loucura, chat GPT, internet, YouTube, não sei o que, loucura doida. Chegou o dia da minha cirurgia, eu super nervoso, né? Aqueles pensamentos, nada a ver. Mas, enfim, então fui para a sala de cirurgia, o médico me apagou lá, anestesista, enfim, fez, tinha que fazer, acordei, fui para a sala de recuperação, depois fui para o quarto. Aqui não tem nada demais para passar de informação. E,
E aí chegou lá, minha esposa tá lá no quarto, né? E enfim, e ali começa, digamos assim, o pós-operatório. Gente, do que eu tinha pesquisado, a dor dessa cirurgia, ela ficaria de 0 a 10, ela ficaria 6, 7, com picos de 9. No meu caso, a minha dor, o meu pico, eu diria que foi 3, pra vocês terem uma noção. Foi muito tranquilo mesmo, mesmo, mesmo. Em relação à dor, foi tranquilo. O meu pós não, de todo mundo, é chato, porque como é na garganta, né, por mais que você não tenha dor, é ruim de comer, é ruim para tomar água, é uma região chatinha, né? Então, e aí é tempo, não tem o que fazer, por mais que você não tenha dor, né? Então, comigo foi isso. Em relação à dor, foi tranquilaço, tranquilo mesmo, tá? E eu espero que a de vocês seja igual, né? É, no meu quinto dia, gente, foi um dia que eu estava muito fraco, muito fraco. Então, mas por quê? Não come, né? Você fica comendo sopinha, come pouco, água. Gente, eu fiquei 5 dias sem ir no banheiro, só tomando, bicando a aguinha ali, bicando a aguinha. Rapaz do céu, eu vou te contar, tive que tomar laxante depois, uma dor do caramba para fazer o número 2. Então, não façam isso. Tomem água, dá uma forçadinha ali e fica ali o dia inteiro, ainda que seja de bicadinha, mas vai tomando água, porque é anestesia geral. Aí depois é um monte de remédio que você toma em casa. Aí, com pouca água, vai dar problema mesmo, né? E eu não me liguei nisso. E aí eu tive esse problema, depois não consegui fazer o número 2. Pelo amor de Deus, pensa um trem terrível. Então, não façam isso também não. Vai lá tomar água. Eu já vou falar dos remédios que eu tomei aqui, como o esquema que eu fiz e tenho certeza que isso ajudou muito. Na verdade não fui eu, foi minha esposa que montou para mim o esquema ali. E isso é um outro ponto, gente. Tenham uma rede de apoio. É uma cirurgia chata, tem que ter alguém ajudando ali. Que nem minha esposa foi essencial, né? Então, se você tiver aí um marido, uma esposa, porque é parceiro que te ajuda, né? Pai, mãe, enfim, se ajeita aí para que tenha alguém para te ajudar. Se você não tiver ninguém mesmo, ok, então, mas ajeita tudo antes, né? Tudo que você vai comer e tal. Então, no meu quinto dia, que eu estava muito, muito fraco, eu acordei muito fraco mesmo, assim, parecia que eu ia, sei lá, meio que desmaiar, assim, pressão baixa, sei lá. E aí no almoço foi a primeira vez que eu comi arroz, feijão amassadinho, né? E aí foi incrível, assim, depois que eu comi, cara, parece que deu uma energia, assim, que eu, né, deu um up mesmo, assim, foi bem legal. Então, quanto antes você conseguir comer uma comida mais assim, né, um arroz, um feijão, tal, é melhor, né? Claro, eu acho que é mais ou menos, pelo que eu já pesquisei também, a galera consegue comer no quarto dia, quinto dia, mais ou menos isso, tá? É, Bom, gente, o vídeo está com 13 minutos, como eu falei, tô tentando passar o máximo que eu tô lembrando aqui, tá? Bom, que mais? Outra coisa, gente, ó, biquinho fechado. Não tenta falar, não tenta. Primeiro que você não vai conseguir mesmo, né? A voz ela até sai, mas sai muito baixinho, muito. É ruim falar, é chato falar. Eu fiquei 4 dias sem falar nada. E eu me comunicava com as minhas filhas, com a minha esposa, por mensagem. WhatsApp, ali eu abria, né, chamava e aí ela olhava tal, eu mandava mensagem, mostrava para ela, tal, ela pegava o celular dela, olhava. E foram 4 dias assim, aí no quinto dia eu já conseguia falar um pouquinho, mas ainda assim, quanto mais você puder ficar de biquinho fechado, melhor, tá? Escovar dente, eu consegui escovar dente desde o primeiro dia, com muita cautela, obviamente e tal, mas consegui escovar o dente, muito tranquilo também, não teve nenhum problema, tá? Por isso que eu falei, depende, eu vi gente que não conseguiu escovar o dente. Então, ou seja, o que aconteceu ali? Que técnica que esse médico utilizou? Tá vendo? A experiência da pessoa não foi igual à minha, né? Antes de fazer a cirurgia, eu falei com o meu médico, falei, ó, escovar o dente, como é que vai ser? Ele olhou pra mim e falou assim, ué, normal, você vai escovar o dente. Ele até achou estranho a minha pergunta, mas eu tinha visto na internet que uma pessoa lá não tinha conseguido escovar o dente direito, ficou não sei quantos dias sem escovar. Então, eu não tive esse problema. Depende da técnica,
Tá vendo? É, Bom, em relação aos remédios, gente, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Ó, os remédios que eu tomei foram os seguintes. Tem um spray, esse spray, olha, você precisa ter ele, chama Exomedine, tá? É um sprayzinho que ele amortece, né, a boca ali, a garganta, não sei o quê, e você consegue mastigar melhor, comer melhor, enfim, ele se tiver com dor, ele vai tirar ou amenizar a dor, tá? Esse sprayzinho é milagroso, tem que ter isso daí, tá? Exomedine. Um outro chama Toragezik, tá? O Toragezik é aquele que a gente põe embaixo da língua ali, ele vai derretendo. Esse é o remédio mais forte, tá? Então esse é de 12 em 12. O Exomedine era de 6 em 6 horas. O Toragezik de 12 em 12, né? Tem um outro para dor chama Tilex, que o meu médico passou também, tá? Esse Tilex, ele é um comprimido grande, né? Eu saí do hospital, minha esposa passou na farmácia ali, pra vocês terem uma noção, eu saí do hospital, estava zerado de dor, deu tempo até de passar na farmácia, eu fiquei no carro esperando ela comprar o remédio. E eu tomei dentro do carro, ela já me trouxe uma aguinha ali e eu tomei. Só que o remédio prendeu na minha garganta e ele ficou ali até derreter tudo, né? Então, como isso aconteceu, das próximas vezes ali a gente colocava na água, né? Ela colocava para mim na água ali, esperava ele dissolver, né? E aí eu tomava ele já dissolvido. Então façam isso, porque ele é grande, é chatinho, né? De tomar assim. Beleza? Tilex. De 6 em 6 horas também. Aí um outro doutor passou a dipirona. Minha esposa deu uma turbinada. Ao invés de pegar a dipirona, ela pegou o lisador, né? Que ele é mais forte, tá? Então, esse também de 6 em 6 horas. E aí, o que que aconteceu? Minha esposa montou para mim um esqueminha, o médico passou essas medicações e o tempo ali. Então, ela montou um esqueminha que ficou assim: 6 da manhã, Exomedine, beleza. 10 da manhã, o Toragezik, né? Que é o mais forte. Às 2 da tarde, o Tilex. Às 18 horas, o Lisador. Às 22 horas, o Toragezik e às 2 da manhã, o Exomedine, tá? Foi isso. Ou seja, se você contar aí, você vai ver que a cada 4 horas eu estava tomando um remédio para dor. Então, eu acredito que isso me ajudou, assim, foi o que mais ajudou em relação à dor, eu diria, tá? É, Conversem com o médico de vocês, não sigam o que eu estou falando, pelo amor de Deus, eu estou falando o que eu fiz, né? Pega o nome dos remédios que eu falei aqui, conversa com o teu médico, fala para ele desse esquema que a gente montou aqui, que eu montei, se você pode montar também, e vai para cima, porque para mim deu muito certo, cara, não senti dor, nada. Eu fiz a minha cirurgia no dia 4 de julho, tá? Hoje é dia 20 de julho, tá? Então hoje é o dia 15, 16, 15, 16, 17, eu acho. Acho que é. Dia 17 da minha cirurgia. Então estou falando aqui tranquilo, tal. Sinto ainda a linha do ponto, né, aqui. Mas enfim, tô comendo de tudo, vixe. Tomei comendo lanche, até cerveja eu tomei ontem. Tá tranquilo. Claro, não dá pra comer um torresmo, né? Comi um churrasquinho ontem, tomei cerveja, tomei vinho, tranquilo, sem nenhum problema. É, Bom, eu acho que é isso, gente. Ah, uma outra coisa. Eu fiz a cirurgia em julho, no meu caso, né? Primeiro, por conta das minhas filhas, escola, aquela coisa toda, então elas estavam onde estão, né? De férias. Não tem essa correria do dia a dia de escola, então isso já ajudaria, né? E porque é frio, né? Então, isso ajuda também. Diferente seria se fosse, imagina, fazer isso no verão, aquele calor de arrebentar, você teria que ficar no ar-condicionado, só que o ar-condicionado resseca o ambiente. Então aí vai ressecar a garganta, você já tem que respirar pela boca, porque o nariz dá uma entupida, né? É, Enfim, então eu recomendo, se possível, que você programe para fazer nessa época do ano, que é uma época é, por conta do frio é mais tranquilo. Outra coisa que eu lembrei, gente, gelo.
Gelo o tempo todo. Eu ficava no sofá deitado lá. Ah, dormi inclinado. Tudo isso aí o médico deve te falar. Mas eu dormi no sofá. Dormi no sofá todos esses dias, inclinado, quase que sentado, né? E gelinho o tempo todo. Ficava assistindo TV ali e tal. Colocava o gelinho lá de cá, colocava o gelinho lá de cá, colocava aqui no meio. Gelo o tempo todo. Você vai na farmácia, eles vendem ali uma bolsa uma bolsa térmica, né? Ela tem um gel ali dentro, tal, você põe no congelador lá. Eu comprei duas, então deixava uma congelando, usava a outra, não sei o que, dura bastante tempo. E depois dá para usar até quente também. Põe no micro-ondas, esquenta para quem precisar por algum outro motivo, tá? Mas custa acho que R$ 30, tá? É bem tranquilo. Que mais? Ó, uma outra coisa que o meu médico me falou que eu lembrei aqui. Ele falou que aí depende do médico. Ele não gosta. Eu não fiz a septoplastia. Eu tenho um desvio de septo, mas é bem pequenininho e ele falou: ó, não compensa mexer, não vamos mexer nisso aí não. Beleza, por isso que ele só fez a turbinectomia. Mas é muito comum que as pessoas tenham que fazer a septoplastia junto com a úvulo palato, né? E mais a amidalectomia. O meu médico falou que ele não recomenda, justamente por conta de entupir o nariz. E aí entope o nariz, você não consegue respirar, tem que respirar pela boca, né? E resseca tudo, é horroroso, né? É bem ruim. E as medicações que eu falei, gente, não sei qual vai ser o teu esquema de horário, mas cara, toma certinho. Então, tem que acordar 2 da madrugada? Acorde. Não fica dormindo, não, sabe? Não dá relaxo com o horário de tomar o remédio. Então tem que ser redondinho, ó, boquinha fechada, gelinho, medicamento na hora certa, não pula nenhum deles, tá? Que vai ser legal, vai ser sucesso, tem certeza. Beleza? Eu espero que eu tenha ajudado aí. E, enfim, se houver mais alguma dúvida, algo que eu não falei, pode deixar aí nos comentários que assim que possível eu respondo. Ah, e o mais importante, né, que tá esquecendo, sobre o ronco. Parou? Não parou o ronco, mas por quê? Ainda lá dentro tá inchado. Eu vi na internet aí também, em algumas situações, que leva até 6 meses para dar algum resultado. Então eu ainda estou roncando, o meu nariz ainda é entupido, eu tenho que lavar com soro. Inclusive, quando você for lavar com soro, é lavar, não é pegar a seringuinha e ficar jogando, não. Aquela garrafinha, a molinha que você põe ali o soro, aí você esguicha, você aperta e sai aquela coiseira lá toda, tá? É lavar de verdade, os dois lados e tal. Então, meu nariz ainda dá uma entupidinha, tá muito cedo ainda, né? Então é normal que eu ainda esteja roncando, eu ainda acordo com a boca seca, porque, ou seja, né, respirei pela boca. Então é isso, ainda é muito cedo para eu falar alguma coisa. Mas mais para frente, né, daqui a um tempo eu volto para falar, olha, gente, resolveu ou não resolveu. Lá atrás eu falei, eu acho que eu falei, o meu médico disse que poderia resolver até 70%. Ele não falou que, olha, 100% de chance que vai resolver. Pode inclusive não resolver. Eu já fui fazer essa cirurgia sabendo que isso pode acontecer. Beleza? Então, enfim, eu acho que vai melhorar sim. Em alguns momentos, quando o meu nariz não está entupido, eu percebo que eu respiro muito melhor. A quantidade de ar que entra, assim, rapaz, nunca entrou esse tanto de ar no meu nariz, não. Então eu acredito que vai resolver sim. Então é só esperar esse processo. Deixa eu até mostrar para vocês. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui um pouquinho. Ó. Eu acho que deu para ver um tiquinho lá no fundo, né? A minha úvula, né, que é o sininho ali, era bem grandão assim. E aí vocês viram, tá bem curtinho, né? Foi cortado ali. Então, enfim, o espação ali tá maior, né, do que era antes. Beleza? Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês, tá? E é isso. Boa cirurgia. E qualquer dúvida aí que tiver, pode mandar e eu vou respondendo na medida do possível. Valeu, pessoal.